Olá, seja muito bem-vindo ao módulo Higiene e Segurança do Trabalho. Meu nome é Jefferson Aparecido Dias e serei o seu docente nesta videoaula. Esta aula abordará sobre a NR15, que fala sobre a insalubridade. Então teremos como ementa a introdução, CLT, objetivos da NR15, avaliação qualitativa, avaliação quantitativa, limites de tolerância, graus de insalubridade, trabalho insalubre, limite de tolerância à temperatura. Introdução. O que significa insalubre? Insalubre significa o que faz mal à saúde. Ambiente insalubre é o local onde ocorre riscos aumentados do trabalhador ficar doente. Comparação. Trabalhadores equivalentes em ambientes diferentes, onde um oferece risco à saúde e outro não. Então, esse que oferece risco à saúde provavelmente pode ser um local insalubre. Periculosidade é o local onde pode ocorrer o risco de vida ao colaborador. Insalubridade é o local onde pode ocorrer o risco à saúde do colaborador. O que diz a CLT? A Consolidação das Leis do Trabalhador, no seu artigo 189, diz que serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Quais são os objetivos da NR15? A NR15 determina quais atividades deverão ser consideradas insalubres e como essa caracterização deve ser feita. Determina as avaliações qualitativas ou quantitativas, determina os limites de exposição, remete expressamente à doação dos limites constantes em outras normas, que envolvam radiações ionizantes. Avaliação qualitativa. A avaliação qualitativa é objetiva. Basta constatação da exposição a determinado agente ou condição de trabalho. Faz-se necessária a elaboração de laudo de inspeção. São consideradas atividades insalubres que expõem a condições hiperbáricas, no caso aí envolve pressão em ambiente de trabalho, agentes químicos e agentes biológicos. A avaliação ainda qualitativa deve elaborar um laudo de inspeção do local de trabalho para verificar se porventura ocorre naquele local radiações não ionizantes, vibrações, frio e umidade. Avaliação quantitativa. Determinação do valor da intensidade, no caso de agentes físicos e biológicos, e da concentração, no caso dos agentes químicos. São consideradas atividades ou operações insalubres a que se desenvolvem ruído contínuo e intermitente, ruído de impacto, radiações ionizantes, agentes químicos e poeiras minerais. Limites de tolerância. O resultado das avaliações quantitativas, comparado com valores de referência aceitos, ou limites de tolerância, ou limites de exposição. A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, com a utilização de equipamento de proteção individual. Caso os resultados permaneçam acima destes limites, estará caracterizada a insalubridade, sendo devido o respectivo adicional ao valor aí a ser recebido mensalmente pelo colaborador. Uma vez eliminada ou neutralizada a insalubridade, para valores abaixo do limite de tolerância,
o adicional respectivo não será mais devido. O que significa esta frase? Que se porventura for constatado que existe naquele local ruídos ou ainda que o colaborador esteja exposto a algum tipo de ambiente considerado insalubre, obrigatoriamente ele vai ter aí um acréscimo, ou seja, uma porcentagem a ser inserida no seu pagamento. Mas, com a utilização de EPI, se esses testes forem comprovados que estão dentro da tolerância, então automaticamente o colaborador não receberá este adicional, porque os EPIs protegem o ser humano para que ele não tenha aí sequelas no decorrer do teu trabalho a ser exercido naquele ambiente. Os valores estão sujeitos a alterações em razão da contínua evolução do conhecimento técnico-científico. Variabilidade individual. São pessoas que apresentam aí uma suscetibilidade maior à exposição de determinados agentes. Quando isso ocorre, para que a empresa possa ter ciência de que isso não ocorreu com o colaborador, a obrigatoriedade da realização de exame audiométrico 6 meses após a admissão em trabalhadores expostos a ruídos excessivos visa identificar empregados com maior suscetibilidade a desenvolver a perda auditiva induzida por ruído. Ou seja, todo colaborador que efetua qualquer tipo de trabalho em ambiente ruidoso, ele obrigatoriamente tem que fazer o exame audiométrico a cada 6 meses para verificar se ele não tem uma tendência a desenvolver a perda auditiva induzida por ruído, mesmo com a utilização de EPI, no caso aí, protetores auriculares. Graus de insalubridade. Então, o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo, respectivamente. Então, como é que funciona? Existe uma tabela, né? Nessa tabela contém os respectivos anexos da NR15, o agente ou condição insalubre, a classificação quanto ao tipo de risco ambiental, caracterização da insalubridade e o percentual do adicional de insalubridade. Então vamos lá. Número 1. Então contém lá no anexo 1 da NR15. Se porventura ocorrer aí ruído contínuo ou intermitente, então ele é classificado um risco ambiental físico ao colaborador. Caracterização da insalubridade é quantitativa, ou seja, quantidade ou tempo em que ele fica exposto a esse ruído. Automaticamente, se comprovado, ele terá aí um adicional de 20% referente à insalubridade. Vamos pegar, por exemplo, um outro local aí, o item número 5, por exemplo. Radiações ionizantes. Ele vai ter aí um percentual de 40% de adicional de insalubridade. No caso de, então, ruído contínuo intermitente, ruído de impacto, seria o som emitido aí por batidas ou impactos frequentes, ou calor, ele tem 20% aí de insalubridade adicionado ao seu salário mínimo, respectivamente. Se for um ambiente em que ocorrem radiações ionizantes, pressão superior à atmosférica e radiações não ionizantes, ele tem aí, para radiações ionizantes e pressão superior à atmosférica, 40% de adicional de insalubridade. E se for radiações não ionizantes, ele tem aí um percentual de 20% de adicional de insalubridade. Mas não para por aí. Nós temos aqui, para vibrações ou frio, no caso aí, redução brusca de temperatura, né? Também um percentual do adicional de insalubridade de 20%. No caso de umidade, daí nesse caso não é considerado, né, não é agente ambiental, e sim uma condição adversa existente no ambiente.
então ele também tem um adicional de insalubridade de 20%. No caso de agentes químicos, isso daí pode variar de acordo com o tipo de ambiente e o tipo de produto que se encontra naquele local onde o ser humano fica exposto. Então, é feito um laudo, onde é analisado e, de acordo com a tabela do anexo da NR15, o anexo número 11, é determinado 10, 20 ou 40% aí do adicional de insalubridade. Então, nós temos também os agentes biológicos, que varia aí entre 20% e 40%, e os agentes químicos, né, que varia aí entre 10, 20 e 40% também. Já para poeiras minerais, não existe variação. Então, já é considerado aí um risco ambiental do tipo químico e existe, então, o adicional de insalubridade no valor de 40%. Esses são os 14 anexos aí contido na NR15 explicando cada caso e como deve ser analisado. Já no caso de pessoas menores de 18 anos, é literalmente proibido efetuar qualquer tipo de trabalho em área considerada insalubre. Com relação a ruídos, nós temos aí uma tabela que define o número de decibéis na categoria A. O que significa isso? Existe um aparelho específico para medir o tipo de ruído no ambiente de trabalho. E esse tipo de ruído ele pode variar, né, de 0 a X ruído. Então, se você estiver exposto a um ambiente em que o nível de ruído for igual a 85 decibéis, o máximo que você pode trabalhar naquele ambiente por dia é de 8 horas. Se for 86 decibéis, olha só, aumentou apenas 1 decibel. Já cai para 7 horas. 87 decibéis cai para 6 horas. 88 decibéis, máximo de exposição diária de 5 horas. E assim sucessivamente. Olha só no caso de 94 decibéis. Você pode ficar exposto naquele local apenas 2 horas e 15 minutos. Mas não para por aí. Se porventura for a 108 decibéis, você pode ficar exposto no máximo 20 minutos por dia naquele local. Essa é a máxima exposição diária permitida. Já a 115 decibéis, você pode ficar exposto no máximo 7 minutos por dia naquele determinado local de trabalho. Isso é controlado? Muitas empresas não efetuam o controle disso. Automaticamente, isso acaba gerando perda auditiva do ser humano que fica exposto por um período de tempo maior do que o máximo permitido. E isso, com o passar dos anos, acaba gerando sequelas no ser humano, porque é irreversível a perda auditiva, e, consequentemente, acaba também gerando ações trabalhistas contra a empresa em relação ao trabalhador, porque não tem nada que justifique a perca de algum dano ao seu corpo. Então nós temos aqui uma imagem que retrata um pouquinho dos limites de tolerância e risco grave iminente para ruído contínuo e intermitente, e ainda ruído de impacto, de acordo com os anexos 1 e 2 da NR15. Então, tem essa imagem lá, onde para ruído contínuo e intermitente existe uma base que é chamada de dose, né, a dose limite. Se for maior que 1, já considera, ou seja, o limite de tolerância sendo maior que 1, ele tem aí como risco grave e iminente, sem a proteção adequada, quando ela for maior do que 115 decibéis. Se não tiver aí, no caso, com os EPIs devidos. No caso de ruído de impacto, de batida, pancada, 130 decibéis linear, com o aparelho aí, se ele for na categoria C, 120 decibéis linear. Então tem algumas categorias lá que
que são determinadas no instrumento. E esse instrumento ele tem que estar aferido e aprovado aí com o selo do Inmetro, tá? Já é considerado aí limite contendo risco grave e iminente, se porventura esse ruído de impacto for maior do que 140 decibéis linear ou ainda maior do que 130 decibéis na categoria C do instrumento de medição do decibéis. Nesse caso aí, nós temos também o regime de trabalho intermitente com descanso no próprio local de trabalho por hora. Então, nós temos aí o trabalho contínuo, ele é considerado leve. Então, quando o trabalho é leve, nós temos aí uma agilidade, ele é feito com muita velocidade. Então, nós temos aí um tipo de atividade de leve, considerada leve, moderada ou pesada. Então, se eu efetuar um trabalho contínuo com uma atividade leve, eu tenho que, por obrigatoriedade, um descanso de 30 minutos a cada hora trabalhada. Se for considerado moderada, um descanso de 26,7 minutos por hora trabalhada. E também, se for um trabalho muito pesado, um descanso de 25 minutos a cada hora trabalhada. Mas daí você fala assim, poxa, por que se a carga é pesada, se a atividade é pesada, por que só tem um descanso de 15 minutos? Porque quando a atividade é considerada pesada, normalmente você não faz ela com agilidade. Você normalmente faz ela bem mais devagar, porque senão você não vai aguentar, o corpo não suporta trabalhar por muito tempo com atividade pesada e de uma forma muito ágil. Então, por isso que você trabalha bem mais lentamente e aí você tem um tempo aí de 25 minutos. Quando a atividade é muito leve, você trabalha de forma veloz. Então, o corpo cansa muito mais. Então, você tem aí um período de 30 minutos por hora trabalhada para descansar. E assim sucessivamente nas demais tabelas aí, de acordo com o tipo de trabalho. Então, por exemplo, a segunda linha, se eu realizar um trabalho de 45 minutos, eu tenho que ter 15 minutos de descanso quando é considerado um tipo de atividade leve, no caso de 30,1 a 30,5. Se for considerado uma atividade moderada, de 26,8 a 28 minutos. E se for considerado uma atividade pesada, de 25,1 a 25,9. Tá? Aqui na última linha, olha que interessante. Não é permitido o trabalho sem a adoção de medidas adequadas de controle. No caso, se for um tipo de atividade leve, ou seja, acima de 32,2, moderada acima de 31,1 e pesada acima de 30 minutos aí. Ainda falando de limite de tolerância, porém agora para pressão de trabalho, que são aí consideradas locais, onde a pressão do ambiente é diferente da pressão atmosférica. Então, se eu trabalhar numa pressão de trabalho em um ambiente em que a pressão de trabalho seja de 0 a 1 kg/força por centímetro quadrado, eu tenho a duração máxima do trabalho sob esse ar comprimido naquele ambiente, ela pode ser de no máximo 8 horas. Se porventura a pressão de trabalho for de 1,1 a 2,5 kg/força por centímetro quadrado, a duração máxima daquele trabalho nessas condições é de até 6 horas. E se porventura for uma pressão de trabalho de 2,6 a 3,4 kg/força por centímetro quadrado, o máximo da duração do trabalho é de até 4 horas. Mas vale a seguinte ressalva. Trabalhadores que podem exercer essas atividades sob ar comprimido não é qualquer pessoa. Ele obrigatoriamente tem que estar entre 18 e 45 anos de idade. Ou seja, entre 18 e 45 significa que 18 não conta e 45 também não conta. Ou seja, você só pode trabalhar nesses ambientes sob essas pressões se você tiver 19 anos até os 44 anos.
tem 18 anos, 11 meses, 29 dias. Não pode trabalhar em locais em que a pressão atmosférica é inferior a essa pressão de trabalho. Tenho lá 46 anos, completei hoje 46 anos. Acabou o seu local de trabalho em ambientes em que a pressão é maior do que a pressão atmosférica, tá? E ainda, tem que ser submetidos a exame médico obrigatório, pré-admissional e periódico, tá? De período em período tem que fazer os exames médicos obrigatórios. Isso é obrigatório. E portar ainda uma espécie de placa de identificação de acordo com o modelo que é apresentado lá na NR15, informando que aquela pessoa ela é permitida efetuar trabalhos em locais em que a temperatura, em que a pressão no ambiente é maior do que a pressão atmosférica. Aí nós temos também limite de tolerância, uma respectiva tabela com relação a agentes químicos, né? Então, considerado aí as colunas de agentes químicos, o valor teto, né? A absorção também pela pele, até 48 horas por semana, então nós temos aí porção por minuto, ou miligrama por metro cúbico. E o grau de insalubridade a ser considerado no caso de sua caracterização. Então, como nós vimos no início desta apresentação, nós temos o grau de insalubridade para agentes químicos caracterizado em mínimo, médio e máximo, que é definido de 10, 20 e 40% o adicional aí de insalubridade ao valor aí do salário mínimo. Então essa tabela ela vem caracterizar essas definições. Então, por exemplo, o acetaldeído, que é a primeira linha aí, né? Então, ele não possui um valor teto, porque o valor teto que ele pode ser positivo ou negativo, né, ou não ter. Ele não possui aí nenhum registro de absorção pela pele, mas até 48 horas por semana trabalhada, eu posso ter aí 78 partes por milhão, né? Que eu posso acabar ingerindo aí, ou ainda 140 miligramas por metro cúbico. Se essas condições são provadas, comprovadas mediante laudo, automaticamente eu vou ter aí um adicional de insalubridade ao meu salário de 40% com relação ao salário mínimo. Tá ok? Deu para entender como funciona essa tabela? E por exemplo, essa linha aqui, ó, o acetato de éter monoetílico de etileno glicol vidacetato de Celsolve. Então observem aqui, ó, que ele não contém aqui, ó, nenhum registro. Por quê? Porque eu tenho que ver no acetato de Celsolve, tá ok? Aqui nós temos ele? Não temos, tá? Nessa tabelinha aqui a gente não tem, mas ele não possui registro. O que caracteriza que nesse caso aqui, se eu olhar só aqui, significa que, ó, você não tem direito a receber por insalubridade nesses dois tipos de caso. Maravilha? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.